Olá, hoje eu quero falar sobre um tema muito importante. Hoje vamos falar sobre doença. Ninguém gosta de falar sobre doença e nem gosta de ficar doente, não é mesmo? Mas antes de começarmos o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Então, hoje eu quero falar sobre uma doença. Não é legal ficar doente, não é legal falar de doença, ninguém gosta de ficar doente, não é mesmo? A doença nos faz sofrer, a doença castiga milhares e milhares de pessoas que vivem neste planeta. Recentemente nós passamos por uma doença muito grave, a qual fez milhares de pessoas sofrer, fez pessoas perder seus entes queridos, muitas pessoas perderam seus parentes que tanto amavam. E naqueles momentos que nós passamos por aquela enfermidade, a qual o mundo todo foi atingido, todos nós ficamos com muito medo, não é mesmo? De pegar aquela doença, de pegar nas pessoas que nós tanto amamos, vivíamos apavorados, vivemos momentos de muita aflição com aquela doença, não é mesmo? A qual eu não posso citar o nome aqui, mas todos sabem de qual doença eu estou falando. E hoje eu quero falar de uma doença que é mais perigosa que aquela que o mundo inteiro teve tanto medo, aquela que levou milhares e milhares de vidas. A doença que eu quero falar hoje é uma pior do que aquela. É uma que, além de fazer com que as pessoas tenham morte física, elas ainda tenham morte eterna por causa dessa doença. Sim, é o pecado. O pecado é uma doença que há milhares e milhares de anos vem atingindo toda a humanidade. Toda a humanidade contraiu essa doença. Todos nós estamos com essa doença. Todos nós temos esse vírus no nosso corpo, que é o vírus do pecado, a qual tem levado vidas, a qual tem ceifado vidas, a qual tem destruído famílias. O pecado, por milhares e milhares de anos, tem degradado o planeta, degradado a humanidade, corrompido corações e destruído famílias. O pecado é uma doença a qual nós precisamos nos preocupar, tão quanto nos preocupávamos com aquela doença que passamos recentemente. O pecado é uma doença que também tem cura, assim como outras doenças físicas têm cura. Quando ficamos doentes, nós recorremos ao médico para fazermos um tratamento. O pecado também sendo uma doença espiritual, nós podemos recorrer ao médico dos médicos. Jesus é o médico dos médicos e ele está disposto a curar as nossas feridas causadas pelo pecado. Ele está disposto a curar todas as feridas que o pecado tem causado nos seres humanos há milhares e milhares de anos. Hoje em dia, todos estão, todos não, vamos dizer, a maioria das pessoas estão corrompidas pelo pecado, mas todos nós fomos atingidos por essa doença que é o pecado. Mas Jesus é o médico dos médicos e ele pode nos curar desse pecado. Vamos ler um versículo bíblico que prova que o pecado é sim uma doença. Está lá em Isaías 53, versículo 4, diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Aqui em Isaías 53, 4 diz que o pecado é uma enfermidade. E Jesus, morrendo na cruz do Calvário, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Então ele te oferece hoje cura. Você só precisa aceitá-lo. Recorra ao médico dos médicos. Não permita mais que a partir de hoje o pecado continue degradando a sua vida, a sua moralidade, os seus pensamentos, os seus olhares.
o que você ouve, tudo que você fazer. A partir de hoje, você recorrendo ao médico dos médicos, você vai ser curado. Tudo que você vai fazer a partir de hoje vai ser diferente se você recorrer ao médico dos médicos. Jesus pode te curar dessa doença mortal. O pecado é uma doença mortal, porque se nós continuarmos em pecado, se não admitirmos que somos pecadores miseráveis e que carecemos da graça de Cristo, o pecado nos levará à morte eterna. Fará com que passamos a eternidade afastados de Jesus, longe de Jesus. Não é isso que eu quero para a minha vida e eu tenho certeza que não é isso que você também quer para a sua vida. Então, que você possa recorrer ao médico dos médicos. Vá até Jesus e limpe-se do seu pecado. Ele está disposto a te limpar, a te dar vida nova, a tirar essa doença que está cravada na nossa alma. Jesus é o médico dos médicos e ele pode nos libertar dessa doença mortal que é o pecado. Sentíamos muito medo quando estávamos passando por aquela doença, mas devemos ter tanto medo dessa doença que é o pecado, assim como tínhamos medo de contrair aquela doença. E nós já contraímos essa doença que é o pecado. Mas Jesus pode nos curar dessa enfermidade. Jesus pode te libertar dessa doença. Você só precisa se achegar a Ele, recorrer a Ele, e Ele está disposto a te libertar dessa enfermidade. Receba hoje a cura vinda das mãos de Jesus. Ele pode limpá-lo, Ele pode te curar dessa enfermidade mortal. O meu desejo do meu coração é que o Espírito Santo te ajude a entender que você precisa de Jesus, que você carece da graça de Cristo, que você precisa de Cristo, você não pode viver sem Cristo. Que você possa se achegar a Jesus hoje e pedir a Ele que te limpe do pecado, que te tire essa doença. É isso que eu quero deixar para nós refletirmos hoje a respeito dessa doença mortal que é o pecado. E que possamos refletir que Jesus é a cura para essa doença. Amém?